Há silêncios que gritam mais alto do que palavras. Às vezes, aquilo que não foi dito ecoa no coração com mais força do que qualquer declaração. Você já sentiu que alguém queria te dizer algo, mas o medo, o orgulho ou o tempo impediram? Pois é, o universo tem uma maneira curiosa de fazer a verdade encontrar o caminho de volta, mesmo quando tudo parece perdido. Essa pessoa que um dia se afastou, que silenciou quando você mais precisava ouvir algo, está agora sendo empurrada pela própria consciência. As noites já não trazem paz. Os pensamentos se tornaram insistentes e o coração começa a cobrar o que foi deixado pendente. Quando duas almas gêmeas compartilham um laço verdadeiro, o tempo não apaga. Ele apenas amadurece o reencontro. Há algo prestes a ser revelado, um sentimento guardado, uma palavra não dita, uma verdade que precisa vir à tona. Talvez você sinta isso sem entender por quê. Aquele arrepio, aquela lembrança repentina, aquele sonho que insiste em voltar. Nada disso é por acaso. O silêncio está prestes a se romper, e com ele virá o entendimento do que realmente existia por trás da distância. Hoje, quero te guiar por essa jornada emocional, onde o amor não expresso encontra coragem, o arrependimento se transforma em redenção, e o silêncio finalmente se torna libertação. Prepare-se, porque cada palavra a seguir foi escrita para tocar o que existe de mais profundo em você, o espaço onde a alma reconhece a verdade antes mesmo que a mente compreenda. O silêncio é uma linguagem antiga, falada apenas pelas almas que aprenderam a escutar com o coração. Quando duas almas gêmeas se conectam, não é o som que cria o vínculo, mas o espaço entre as palavras. Nesse espaço mora o mistério, a intuição e a sabedoria divina que traduzem o que o amor não consegue dizer em voz alta. Às vezes, o silêncio é o único refúgio seguro para sentimentos que ainda não encontraram coragem para existir em plenitude. Muitos acreditam que o silêncio é ausência, mas na verdade ele é presença em forma de espera. Ele carrega segredos, lembranças e sentimentos que se movem de maneira invisível. É nesse intervalo entre o dito e o sentido que o coração percebe a vibração da alma gêmea, mesmo quando os corpos estão distantes. O silêncio, quando compreendido, se torna o portal para o reencontro interior e a reconexão espiritual. Quantas vezes você já sentiu alguém pensando em você, mesmo sem uma mensagem, uma ligação ou um gesto? Esse é o poder do silêncio entre almas gêmeas. Ele transcende o tempo e o espaço. Age como um campo de energia divina do amor, conduzindo sinais sutis que o coração reconhece antes da mente. O universo fala em sussurros, e o coração desperto aprende a interpretar cada um deles. Dentro desse silêncio, existe também um chamado à transformação interior. Ele nos obriga a olhar para dentro, a confrontar os medos, o orgulho e as feridas que ainda não cicatrizaram. O amor verdadeiro não floresce no barulho, mas na quietude que precede o entendimento. É ali que nasce o autoconhecimento, e a alma começa a enxergar o outro como um espelho de suas próprias emoções. Quando uma alma gêmea se afasta, o silêncio se torna uma forma de diálogo espiritual. Ele não significa abandono, mas um convite à cura mútua das almas. A ausência ensina mais do que a presença constante, porque obriga cada um a escutar o que o outro não tem coragem de dizer. Nesse processo, o amor não se apaga, ele amadurece, ganha profundidade e sentido. O silêncio também é o mestre do perdão e da libertação. É nele que o coração aprende a distinguir o que deve ser solto do que deve ser mantido. O amor além do tempo só se sustenta quando há aceitação e consciência do ser. Não se trata de esquecer, mas de compreender o propósito do encontro, do afastamento e da espera. Cada pausa é parte de um plano divino de aprendizado das almas. Há quem tema o silêncio, mas quem o compreende encontra nele um refúgio. Ele não é castigo, é espaço para respirar, refletir e permitir que a energia divina reorganize o que está em desequilíbrio. Dentro dele, as emoções se acalmam e a verdade se revela em pequenas doses. O silêncio nos devolve a clareza que o ruído do mundo tira, guiando o coração de volta ao seu propósito espiritual. Por fim, o silêncio não separa, ele prepara. Quando o amor é verdadeiro, o silêncio não destrói,
apenas transforma. Ele é o intervalo entre uma dor e uma revelação, entre o arrependimento e a reconciliação, entre o medo e a entrega. E quando o coração aprende a ouvir sem pressa, ele descobre que o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre esteve cheio de amor, esperando para ser compreendido. Há amores que desafiam o tempo, a lógica e até a própria vontade. Quando se trata de almas gêmeas, a distância não é capaz de apagar o vínculo, apenas o transforma. Mesmo separados, ambos continuam ligados por fios invisíveis, sustentados pela energia divina do amor. É como se o coração, mesmo em silêncio, reconhecesse que aquela presença ainda vive dentro dele, pulsando em cada lembrança e em cada sonho. O amor que permanece na distância não é fraco. Ele é prova de força espiritual. Ele resiste aos dias sem contato, às incertezas e às tentativas de esquecimento. Quando uma alma gêmea se afasta, o universo cria formas sutis de manter o elo vivo. Uma música que toca na hora certa, um perfume que reaparece do nada, um pensamento que invade o dia sem aviso. São sinais de que o amor verdadeiro continua em movimento, mesmo quando os caminhos parecem opostos. Às vezes, a vida separa duas pessoas não para destruí-las, mas para curá-las. O afastamento é, na verdade, um chamado à transformação interior. Cada um precisa aprender algo, talvez sobre autoconhecimento, talvez sobre vulnerabilidade e entrega, antes que o reencontro aconteça. O amor não desaparece. Ele apenas muda de forma, amadurece e prepara o terreno para a reconexão espiritual. A saudade, nesse contexto, deixa de ser uma dor e se torna um lembrete. Ela nos lembra de que o amor é maior do que a presença física, que ele existe como vibração, como memória viva dentro do coração. Mesmo quando o outro está longe, o sentimento continua crescendo, moldando o ser, ensinando a amar sem esperar retorno imediato. Esse é o amor além do tempo, aquele que não exige, apenas é. O que une duas almas gêmeas é uma história que vai além de uma vida. Por isso, mesmo quando há silêncio, há comunicação. O coração fala em códigos sutis, que só o outro entende. Um sonho compartilhado, um pensamento simultâneo, uma sensação inexplicável de presença. Tudo isso são manifestações do vínculo sagrado que nunca se rompe. A distância se torna, então, um campo de aprendizado e fé. É preciso coragem para amar alguém que está distante. É um exercício de confiança e de rendição ao sentimento. A mente tenta racionalizar, mas o coração sabe. Certas conexões não precisam de lógica, apenas de aceitação. Quando a fé substitui o medo, o amor floresce novamente, provando que não há barreira que o impeça de se manifestar em plenitude. E, curiosamente, é na ausência que muitas vezes o amor revela sua verdadeira essência. Longe da rotina, dos desencontros e das palavras, ele se purifica. O coração aprende a distinguir o que era apego do que é sentimento genuíno. Aprende que amar não é possuir, mas permitir que o outro exista em liberdade, sabendo que, de algum modo, o universo sempre os conduzirá de volta um ao outro. A distância, então, deixa de ser uma maldição e se torna uma ponte invisível. Uma ponte feita de fé, lembranças e energia divina. Cada dia de espera é, na verdade, um degrau no caminho da evolução espiritual. E quando finalmente o reencontro acontece, não é mais o mesmo amor. É um amor mais consciente, mais maduro e mais verdadeiro. Porque tudo o que é real sobrevive à distância. Há momentos em que o silêncio se torna mais pesado do que qualquer palavra. Ele deixa de ser refúgio e se transforma em prisão. Quantas vezes o medo de se expor, o orgulho de não ceder, ou a insegurança de não ser correspondido nos fizeram calar. E nesse calar, perdemos oportunidades preciosas. O arrependimento nasce justamente aí, no espaço entre o que sentimos e o que deixamos de dizer. O amor não expresso cria feridas sutis, mas profundas. Ele se manifesta em lembranças que voltam sem aviso, em sonhos que reabrem portas antigas, em pensamentos que insistem em permanecer. Quando duas almas gêmeas se afastam por causa do silêncio, o universo dá um jeito de cobrar essa falta de verdade. Porque o que não é dito em palavras acaba sendo falado pelos sinais,
pelos encontros inesperados e pelas emoções que nunca desaparecem. O arrependimento é um professor exigente. Ele ensina pela ausência, pela dor, pelo vazio que deixamos se formar dentro de nós. Amar e não dizer é como carregar um tesouro escondido no peito, bonito, mas inútil. A cada lembrança, o coração sente o peso do que poderia ter sido, e o silêncio que antes parecia proteção se revela como o maior inimigo da paz interior. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas o tempo só cura o que é enfrentado. O que é negado, ele apenas adia. E é por isso que o arrependimento se torna tão doloroso. Ele é o lembrete constante de que evitamos viver algo que era verdadeiro. Quando o orgulho se sobrepõe ao amor, o coração paga o preço com noites longas e vazias. A cura começa quando reconhecemos o que deixamos de viver. As palavras não ditas criam um eco espiritual que ressoa entre as almas. Mesmo separadas, elas sentem o peso daquilo que ficou preso entre os lábios e o coração. É nesse ponto que o universo intervém, criando situações que nos forçam a confrontar o que foi deixado em suspenso. Às vezes, o reencontro não vem por acaso. Vem como oportunidade de liberar aquilo que nunca foi concluído. Mas o arrependimento também pode ser um portal para a libertação. Ele nos obriga a olhar para dentro, a reconhecer as próprias falhas e a se perdoar. Nenhum amor verdadeiro é perdido, apenas adiado, até que haja maturidade para vivê-lo com verdade. Quando uma alma se permite sentir arrependimento, ela também se abre para o perdão. E é nesse ponto que começa a cura emocional. Falar o que o coração sente não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. É preciso vulnerabilidade e entrega para expor sentimentos genuínos. O amor verdadeiro não se alimenta de silêncio, mas de autenticidade. O arrependimento só perde sua força quando damos voz ao que foi sufocado. Dizer "eu sinto", "eu errei" ou "ainda amo" pode mudar não apenas uma relação, mas uma vida inteira. E no fim, o maior arrependimento não é ter amado demais, e sim não ter demonstrado amor o suficiente. As palavras guardadas pesam mais do que qualquer despedida, e o silêncio não cura, apenas adia o inevitável. Quando o coração finalmente decide falar, ele não busca resposta, busca libertação. E é nessa libertação que o amor se renova e encontra sua verdadeira forma. Durante muito tempo, acreditamos que o amor é uma questão de controle. Controlar o que sentimos, o que mostramos e até o que esperamos. Mas o verdadeiro amor não nasce do controle. Ele floresce na vulnerabilidade. Quando uma alma gêmea desperta dentro de nós, ela expõe nossas maiores fraquezas, não para nos destruir, mas para nos revelar. É nesse confronto com o próprio medo que começa o verdadeiro despertar emocional. A vulnerabilidade é a linguagem do amor verdadeiro. Ser vulnerável não é ser fraco. É ter coragem de ser autêntico mesmo sem garantias. É olhar nos olhos do outro e dizer "eu sinto", mesmo sem saber se será correspondido. Essa entrega não busca resultados, ela busca verdade. Quando o coração se abre dessa forma, o universo se alinha para honrar essa pureza. A energia divina do amor se move onde há sinceridade. Amar é um risco espiritual. Significa abrir o peito para o desconhecido e confiar que o sentimento será o próprio caminho de crescimento. Quando tentamos nos proteger demais, criamos barreiras que impedem o amor de nos transformar. Mas ao nos rendermos ao que sentimos, permitimos que o amor nos ensine o que o medo não deixa ver, que a força está em sentir, não em se defender. O despertar do amor verdadeiro acontece no momento em que deixamos de buscar o controle e começamos a aceitar o fluxo natural das emoções. O coração deixa de ser uma fortaleza e se torna um templo. A alma gêmea não vem para completar, mas para espelhar, mostrar o que precisamos curar, o que precisamos soltar e o que precisamos permitir florescer. Esse é o poder sagrado da entrega. Ser vulnerável é permitir que o outro nos veja de verdade. É deixar que nossas imperfeições convivam com o amor. Quando duas almas se encontram nesse estado, o vínculo é indestrutível, porque é construído na autenticidade. A vulnerabilidade é o solo fértil onde o amor além do tempo cresce. E quanto mais aceitamos nossa humanidade, mais próximos estamos da essência divina que habita em nós.
O amor verdadeiro não exige perfeição, ele exige presença. Ele se manifesta quando paramos de esconder as feridas e começamos a mostrá-las com honestidade. A cura emocional nasce desse encontro nu entre duas almas dispostas a se enxergarem sem máscaras. A rendição ao sentimento é o primeiro passo para a transformação interior, porque só quem se entrega ao amor é capaz de descobrir quem realmente é. É curioso como, quando nos abrimos para o amor, o medo começa a perder força. O coração entende que ser vulnerável é, na verdade, um ato de fé. Fé na vida, fé no outro, fé no propósito que une as almas. Nesse estado de confiança, o amor se torna natural. Ele flui sem esforço, sem exigência, apenas com a certeza de que tudo o que é verdadeiro permanece. E quando essa entrega acontece, algo muda profundamente dentro de nós. A mente se aquieta, o ego cede e o coração assume o comando. O amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um estado de plenitude. Não há mais necessidade de provar nada, apenas de viver. E é nesse silêncio amoroso que o despertar espiritual se manifesta, quando percebemos que amar é, acima de tudo, um caminho de autoconhecimento. Há um momento na jornada de toda a alma em que resistir deixa de fazer sentido. Depois de tantas tentativas de controlar o destino, o coração entende que o amor não é uma luta a ser vencida, mas uma verdade a ser vivida. A rendição não significa desistir, mas confiar. É abrir mão da necessidade de entender tudo e simplesmente permitir que o amor encontre o caminho de volta. Quando o coração se rende, o universo conspira em favor da reconexão. Rendição é aceitar o que é, sem lutar contra o que foi. É deixar o passado cumprir seu papel e reconhecer que cada dor também foi um ensinamento. Quando uma alma gêmea retorna, ela não volta para recomeçar do zero, mas para continuar de onde o aprendizado parou. Essa nova etapa não é marcada por promessas, e sim por presença. É o amor em sua forma mais madura, consciente, paciente e livre. O retorno ao amor começa internamente. Antes de reencontrar o outro, é preciso reencontrar a si mesmo. Amar sem se perder é um ato de sabedoria espiritual. Quando o coração se enche de aceitação, a vibração muda e tudo ao redor começa a se alinhar. A energia divina do amor age silenciosamente, guiando coincidências, encontros e sinais que anunciam o recomeço. Rendição também é abrir espaço para o perdão. Não há retorno verdadeiro sem libertação das culpas antigas. O amor verdadeiro não busca culpados, busca compreensão. As feridas, quando acolhidas, se transformam em portais de cura. É nesse ponto que o arrependimento se dissolve e o coração se torna um campo fértil para a reconciliação espiritual. Quando duas almas gêmeas escolhem se reencontrar, nada é mais importante do que a verdade. A rendição é, na essência, um ato de entrega ao amor como força divina. Ela exige humildade para reconhecer erros e coragem para recomeçar. O retorno, então, deixa de ser uma volta ao passado e se transforma em uma nova consciência de amor, construída sobre a fé e o entendimento do ser. A rendição não é fraqueza, é sabedoria. É saber o momento de parar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela. Quem aprende a se render ao amor entende que cada pausa, cada silêncio e cada afastamento tinham um propósito. O universo nunca nega o amor, ele apenas o adia até que estejamos prontos para recebê-lo sem medo. O coração que se rende descobre que o amor não precisa de garantias, apenas de presença. A confiança substitui a ansiedade e a serenidade toma o lugar da dúvida. O reencontro entre almas gêmeas acontece naturalmente, sem esforço, porque ambas já vibram na mesma frequência de cura e paz. O amor deixa de ser expectativa e se torna comunhão. No fim, a rendição é a porta de entrada para a liberdade emocional. Quando deixamos o amor fluir sem amarras, descobrimos que ele nunca foi perdido, apenas silenciado. O retorno ao amor é, na verdade, um retorno à própria essência. É o coração dizendo em voz mansa: eu não preciso entender, apenas sentir. E é nesse instante que o amor verdadeiro se manifesta com toda a sua plenitude. O perdão é um dos atos mais profundos da alma, mas também um dos mais desafiadores. Ele não acontece de repente,
nem surge como um estalo de consciência. O perdão é um processo, uma caminhada lenta, onde o coração aprende a soltar o que já não serve. Quando duas almas gêmeas se machucam, o perdão é o elo que permite a cura mútua, dissolvendo a dor que o orgulho construiu ao longo do tempo. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não permitir que a dor continue guiando o presente. É um ato de amor consigo mesmo, antes de ser um gesto para o outro. Guardar mágoa é como carregar um peso invisível que impede o coração de sentir leveza. Quando decidimos perdoar, não estamos dizendo que o erro foi justo, mas que nossa paz é mais importante do que continuar revivendo o passado. O processo de perdão também revela a verdadeira força da vulnerabilidade. Ele exige coragem para olhar as próprias feridas e admitir que ainda doem. É preciso honestidade para reconhecer que o ressentimento nos mantém presos a algo que já deveria ter sido libertado. O perdão não acontece pela mente. Ele nasce do coração, no instante em que escolhemos deixar a energia divina do amor fazer o que sozinhos não conseguimos. Há um momento em que o coração percebe que segurar a dor é o mesmo que impedir o amor de voltar. As almas gêmeas, mesmo afastadas, sentem o peso do que ficou mal resolvido. Quando uma decide perdoar, a outra sente. É uma cura silenciosa, mas poderosa. O perdão age como uma ponte espiritual, restabelecendo o fluxo de energia entre as duas almas e abrindo espaço para uma reconexão mais leve e sincera. Muitas vezes confundimos perdão com reconciliação, mas são coisas diferentes. Perdoar é libertar, não necessariamente reatar. O perdão é o presente que damos a nós mesmos, enquanto a reconciliação é o que o universo decide, se houver propósito. Ao perdoar, a alma se desprende do passado e se alinha à frequência do amor verdadeiro, tornando-se capaz de amar novamente, sem medo e sem culpa. A cura das feridas começa no silêncio. É ali, na introspecção, que o coração aprende a conversar com suas dores. O perdão é como uma brisa suave, que vai removendo os resíduos do ressentimento, pouco a pouco. Quando o coração se purifica, ele volta a sentir a presença divina, a leveza da esperança e o calor da compaixão. A dor se transforma em sabedoria e a sabedoria em paz. O amor verdadeiro é o maior curador que existe. Ele não nega as feridas, mas as envolve com compreensão. Quando as almas gêmeas decidem curar juntas, o vínculo se torna ainda mais forte, porque passa a ser sustentado pela verdade. A cura mútua das almas é o resultado natural de dois corações dispostos a evoluir, aceitando que o erro também faz parte do caminho da iluminação emocional. E assim, o perdão se revela como um portal. Ao atravessá-lo, o coração renasce mais leve, mais consciente e mais preparado para viver o amor em sua forma mais pura. O passado deixa de ser prisão e se transforma em base de aprendizado. As lágrimas se tornam sementes e a dor, um mestre silencioso. Porque no fim, quem aprende a perdoar, descobre que o amor nunca partiu. Ele apenas esperava o momento certo para voltar. Quando duas almas gêmeas se reencontram após a dor, não é apenas um encontro físico, mas um reencontro de essências. A reconexão espiritual acontece quando ambas compreendem que o amor nunca deixou de existir, apenas precisou amadurecer. Esse reencontro não é coincidência. É parte de um plano divino, onde cada um retorna ao outro com mais consciência, gratidão e clareza. O amor renasce, agora mais sábio e livre de ilusões. A verdadeira reconexão não é sobre retomar o que foi, mas criar algo novo, baseado no entendimento e na cura. As almas gêmeas voltam a se aproximar quando estão prontas para vibrar na mesma frequência, livres do peso das antigas dores. Esse reencontro é guiado pela energia divina do amor, que organiza tudo no tempo certo. Não há pressa, há sincronia. O que é espiritual não se força, apenas flui. O crescimento espiritual é o fruto natural dessa jornada. Cada desafio vivido foi, na verdade, uma lição disfarçada de obstáculo. Quando o amor é verdadeiro,
Ele não busca perfeição, busca evolução. Amar é crescer, é aprender a enxergar o outro não como inimigo, mas como espelho. A alma gêmea vem para nos lembrar de quem somos quando amamos sem medo e de quanto poder existe na aceitação e no respeito. Na reconexão, há um novo tipo de amor, mais calmo, mais maduro, mais consciente. Não há mais espaço para jogos, apenas para a verdade. As duas almas passam a se compreender com um simples olhar, porque agora o amor é guiado pela presença e pela consciência do ser. Esse é o ponto em que o amor terreno e o amor divino se unem, o momento em que o relacionamento se transforma em um propósito. As experiências difíceis que pareciam separá-los, na verdade, foram degraus de crescimento. O afastamento serviu para que cada um aprendesse a se sustentar emocionalmente e encontrasse a própria luz. Quando o reencontro acontece, ambos já não se buscam por carência, mas por completude. Eles entendem que o verdadeiro amor não é uma necessidade, e sim uma escolha espiritual renovada a cada dia. A reconexão espiritual também desperta uma nova visão sobre o propósito da vida. As almas gêmeas começam a agir em harmonia, como se fossem instrumentos de uma mesma sinfonia. Tudo ganha significado: as coincidências, os sonhos, os sinais, as sincronicidades. O universo começa a cooperar com o casal, abrindo caminhos e trazendo oportunidades que fortalecem o vínculo e elevam a vibração do amor. Esse reencontro não é apenas emocional, é também energético. O toque, o olhar, o silêncio compartilhado, tudo carrega uma vibração que cura e equilibra. A energia entre as duas almas passa a circular livremente, removendo bloqueios antigos e ativando o amor como fonte de plenitude. É nesse ponto que ambos percebem: o amor verdadeiro nunca foi um destino, mas um caminho de iluminação interior. E quando o crescimento espiritual se instala, o amor se transforma em missão. As almas gêmeas deixam de ser apenas amantes e se tornam companheiras de propósito. Elas se apoiam, se inspiram e se impulsionam mutuamente em direção ao melhor de si mesmas. O amor, antes emocional, agora é também espiritual. Uma força que serve não apenas para unir dois corações, mas para expandir a luz do mundo. Depois de tantas palavras, lágrimas e reencontros, o silêncio volta a ocupar o seu lugar, não mais como vazio, mas como morada da paz. O que antes era temido agora se torna refúgio. As almas gêmeas aprendem que o silêncio não é distância, é presença em estado puro. É no silêncio que o amor amadurece e que a alma descansa. Ele passa a ser o espaço onde tudo faz sentido, mesmo sem precisar ser explicado. O silêncio é o lar do entendimento. Nele, o coração encontra sabedoria e aprende a escutar o que o universo sussurra nas entrelinhas da vida. Quando o amor chega a esse nível de consciência, as palavras se tornam secundárias. Um olhar, um gesto, um simples toque dizem mais do que 1000 declarações. O silêncio, antes visto como ausência, se revela como o lugar onde a energia divina do amor habita. Com o tempo, os dois compreendem que nem toda verdade precisa ser falada. Às vezes, basta sentir. O silêncio, quando guiado pelo amor verdadeiro, é leve e acolhedor. Ele não exige, não cobra, não pesa. É o intervalo entre o sentir e o ser, um espaço sagrado onde o coração simplesmente repousa. A presença se torna suficiente e o amor floresce com naturalidade, sem esforço, sem ruído. Esse tipo de silêncio é o maior sinal de evolução emocional. É o ponto em que as almas gêmeas deixam de buscar respostas e passam a confiar no que já sabem intuitivamente. Não é preciso provar mais nada, apenas viver com serenidade. A paz interior substitui o drama e o amor se torna um fluxo constante, calmo e profundo. Esse é o verdadeiro milagre do reencontro, quando o amor encontra paz dentro de si. O silêncio também é o espelho da alma. Ele reflete tudo o que ainda precisa ser curado e, ao mesmo tempo, mostra a beleza do que já foi superado. Estar em silêncio com alguém e ainda assim sentir plenitude é o ápice da conexão espiritual. É quando o coração entende que a comunicação mais poderosa não vem da boca, mas da energia que transborda entre duas almas em harmonia.
O silêncio compartilhado é um pacto invisível entre corações curados. Ele representa confiança, entrega e compreensão mútua. Não há mais necessidade de explicações ou promessas. Há apenas presença. Essa quietude é a prova viva de que o amor além do tempo não precisa de provas para existir. Ele simplesmente se manifesta na sintonia das almas que vibram em uníssono. Quando o silêncio se torna refúgio, ele deixa de ser um fim e passa a ser um recomeço. Nele, o amor se reinventa todos os dias, silenciosamente. Cada pausa é uma oração, cada suspiro é um agradecimento. O silêncio, então, se transforma em um templo, onde as almas gêmeas se encontram para celebrar o que é eterno. A paz de saber que o amor não depende de palavras, apenas de presença. E é nesse estado de serenidade que tudo se completa. O silêncio se torna o cenário onde o amor e a compreensão se unem em plenitude. Não há mais urgência, apenas gratidão. As almas compreendem que, no fim, o amor verdadeiro não precisa ser explicado. Ele apenas é. E nesse reside toda a verdade, toda a fé e toda a beleza de um amor que transcende o tempo, a distância e o próprio som. Chega um momento em que o amor não precisa mais ser explicado. Ele apenas se manifesta. Depois de tantas experiências, lágrimas, silêncios e reencontros, as almas gêmeas compreendem que o verdadeiro amor não vive de discursos, mas de gestos simples. Um olhar demorado, um toque que acalma, um abraço que fala por 1000 palavras. O amor sem palavras é o amor em sua forma mais pura, onde o sentimento é tão profundo que a linguagem humana se torna pequena. Esse tipo de amor não é efusivo nem teatral. É sutil, sereno e constante. Ele não precisa provar sua existência porque já se sente no ar. Está no cuidado, no respeito, na paciência e na presença. É o amor que se manifesta no cotidiano, no gesto de ouvir, de compreender, de perdoar, sem precisar justificar. O amor sem palavras é o reflexo da energia divina, agindo de forma silenciosa e transformadora. As almas gêmeas que alcançam esse estado de conexão descobrem que o amor verdadeiro é ação espiritual. Cada encontro é uma prece, cada sorriso é uma bênção. Não há mais necessidade de controlar, apenas de permitir. O amor flui como um rio calmo, sem barreiras, sem resistência. Ele não busca aplausos, busca harmonia. E é nessa simplicidade que ele se torna eterno. O amor sem palavras também é a expressão máxima da confiança. Ele se manifesta na paz de quem sabe que está onde deve estar, com quem deve estar, mesmo quando o destino toma rumos diferentes. É um amor que transcende o ego e se enraiza na alma. Ele não quer provar, não quer dominar, quer apenas existir. E existir nesse contexto é o suficiente para preencher o coração de plenitude. Quando o amor se manifesta dessa forma, ele cura sem precisar tocar. Ele inspira sem precisar ensinar. Ele liberta sem precisar prometer. Esse amor é a presença pura, uma vibração que eleva tudo o que toca. As almas gêmeas, ao vivenciá-lo, percebem que o amor nunca foi algo a ser conquistado, mas algo que sempre existiu, esperando apenas ser reconhecido. Há uma beleza silenciosa nesse tipo de amor. Ele não precisa de testemunhas, porque se confirma dentro do próprio coração. Ele se manifesta no olhar que diz, eu entendo, no gesto que acolhe, na paciência que sustenta. É o amor além do tempo, o que sobrevive às distâncias, às pausas e às mudanças da vida. Ele é, simplesmente, a prova viva de que o amor é a própria linguagem da alma. E o mais belo é que esse amor se torna exemplo. Ele inspira quem o observa, transforma quem o sente e abençoa quem o compreende. As almas gêmeas, ao viverem esse estado de serenidade, emanam uma luz que toca outras vidas. O amor sem palavras é contagiante, porque carrega a pureza da presença e o poder da verdade. Ele é o testemunho silencioso da divindade agindo entre os seres humanos. Assim, o amor se manifesta como um estado de consciência, não como uma emoção passageira. Ele é a vibração mais alta que o ser pode alcançar. Não há mais necessidade de falar. Há apenas o desejo de viver em harmonia. E quando o coração chega a esse ponto, ele finalmente entende que amar é ser, e ser é amar.
Nesse silêncio, o amor encontra seu lar. O silêncio, que um dia foi dor e distância, agora se revela como plenitude. Ele já não assusta, não pesa, não fere. O coração que antes clamava por respostas aprendeu a ouvir o som da paz interior. O amor, amadurecido por experiências e curas, encontra no silêncio o seu lar definitivo. É o fim das buscas e o início do ser, onde não há mais necessidade de entender, apenas de sentir. Nesse estágio, as almas gêmeas descobrem que o verdadeiro amor não é barulho, é vibração. Ele pulsa em cada gesto, em cada olhar, em cada respiração compartilhada. A plenitude nasce quando o amor deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que se vive. É o momento em que o silêncio, antes vazio, se torna repleto de significado, pois carrega a sabedoria de tudo o que foi aprendido. A quietude se transforma em bênção. Ela revela que a paz não vem da ausência de desafios, mas da compreensão profunda de que tudo tem um propósito. O silêncio se torna um mestre gentil, ensinando sobre paciência, fé e confiança na energia divina do amor. O coração não teme mais o desconhecido, porque agora reconhece que cada passo é guiado pela luz da consciência. A plenitude não é uma chegada, é um estado. É quando o amor e a serenidade coexistem, e o ser humano finalmente se alinha ao que é sagrado dentro de si. As almas gêmeas, unidas nesse estado de presença, não precisam mais de promessas ou garantias. Sua união é sustentada pela fé. Elas vivem o amor como oração, cada dia como gratidão, cada silêncio como comunhão. O silêncio em plenitude também é o reconhecimento de que a vida é cíclica. Tudo o que começou com dor termina em compreensão. O que parecia perda se revela como libertação, e o que parecia fim se transforma em recomeço. Esse é o poder do amor verdadeiro. Ele não termina, apenas muda de forma, guiando as almas ao aprendizado contínuo da existência. Quando o coração alcança esse estado, ele compreende que o amor é eterno porque é divino. Nenhuma distância, nenhum tempo e nenhum silêncio é capaz de destruí-lo. A plenitude se manifesta na simplicidade de estar em paz, mesmo sem todas as respostas. A alma desperta, entende que o amor não veio para ser entendido, mas para ser vivido como expressão da própria criação. O silêncio que antes separava, agora une. Ele se torna o fio invisível que conecta o humano ao divino, o coração à verdade, a dor à sabedoria. A partir desse ponto, o amor deixa de ser uma emoção e se torna uma consciência. Tudo o que foi vivido, as lágrimas, os encontros, as esperas, revela-se como parte de um mesmo propósito, o despertar da alma para o amor incondicional. E assim, o ciclo se completa. O silêncio se transforma em plenitude e o amor em eternidade. Não há mais o que buscar, apenas agradecer. As almas gêmeas compreendem que o amor sempre esteve ali, disfarçado nas pausas, nos sorrisos, nas distâncias e nas preces silenciosas. E agora, finalmente, o coração entende. O silêncio não é o fim do amor, é onde o amor encontra a sua forma mais perfeita. Tudo o que o silêncio ensinou, o amor confirmou. Cada pausa, cada distância e cada lágrima tiveram um propósito maior. Ensinar que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma. Agora que você chegou até aqui, talvez perceba que parte dessa história também é sua, porque todos nós, em algum momento, enfrentamos o silêncio de quem amamos e precisamos aprender a escutar o que ele tem a dizer. Permita-se sentir. Deixe que o perdão cure o que o orgulho feriu. Deixe que a presença traga leveza onde antes existia saudade. O amor, quando aceito com humildade e fé, se torna força de cura e transformação. Ele não exige pressa, apenas entrega. Tudo o que é seu encontrará o caminho de volta, no tempo certo, pela vontade divina. O silêncio que você carrega hoje pode ser o começo de algo novo. Talvez ele esteja te preparando para um reencontro, ou apenas para o reencontro mais importante de todos, o reencontro com você mesmo. Escute o que sua alma quer te dizer. Respire fundo, confie no processo e lembre-se, nada acontece por acaso e o amor sempre cumpre seu propósito. Agora te deixo com uma reflexão. O que o seu coração ainda não disse por medo?
O que ele ainda guarda esperando o momento certo para se libertar? Pense nisso. Às vezes, o maior milagre não é o amor que chega, mas o amor que renasce dentro de nós. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa de luz e esperança. Juntos, espalharemos o amor que transforma e cura. Que a paz esteja em você e que o silêncio te revele tudo o que o amor ainda quer te mostrar. Nos vemos no próximo vídeo.